Fala galera, beleza? Esse vídeo aqui é mais um vídeo para playlist conceitos do trading. Deixa eu até jogar no layout mais tranquilo aqui. E esse vídeo eu quero falar sobre três fatores, né, que a grande maioria acaba não levando em consideração dentro do day trade, porque a maioria das pessoas, eu imagino que acaba nem chegando no nível onde você começa a reparar esse tipo de coisa, né? É, então, porque quando a gente começa, né, você vê essas barrinhas todas aqui, você fala, poxa, que legal, né? Vamos tentar pegar uns movimentos. Só que, à medida que o tempo vai passando, você entende que não é qualquer situação, que tem situações que são um pouco mais tranquilas, tem outras que são um pouco mais difíceis, tem cenários que eles são mais previsíveis e outros são menos, e por aí vai. E conforme o tempo passa também, se você tem um bom mentor, né, acho que esse é o primeiro ponto, você já tem acesso a algumas informações com mais rapidez. Né? Agora, se você não tem um mentor assim, que trabalhe com você, que você esteja fazendo uma mentoria, ou que você aprendeu com ele, que é uma pessoa próxima, coisa do gênero, tem coisas que você vai demorar um pouco para entender ou para pescar essas situações. Eu, pelo menos, demorei. Se você é esperto, né, provavelmente você vai pegar mais rápido que eu. Mas são três coisas aí que eu gostaria de falar. A primeira delas, né, é em relação à amplitude média do dia. Né? Esse é um negócio que mudou drasticamente a minha forma de fazer operações no mercado. Tá? Por que eu digo isso, pessoal? Deixa eu jogar aqui. Ó. Amplitude média do dia. O que é isso que eu estou falando, né? É isso aqui, pessoal. Com esse indicador True Range, você pode ver a amplitude média dos últimos 10 dias, 20, enfim, você configura ele aí. Né? Eu gosto de 10, que são 2 semanas de pregão, né? Eu acho que dá um feeling bom para o que esperar. E aí a gente vê aqui, ó, cada dia ele puxa um pouco mais para cima ou para baixo, ó, dependendo da amplitude do dia, né? Esse dia aqui, ó, teve uma amplitude bem grande. A mínima foi 121.550, a máxima foi 124.790, quer dizer, 3.200 pontos de amplitude, é um dia bem fora da curva, né? Foi aquela terça-feira, terça-feira agora essa semana, né, que o mercado deu aquela estourada na notícia. Então, isso é incomum, né? E ele puxa um pouco a média para cima, mas se você pega 10 pregões, né, você vê que a variação ela vai sendo suavizada. Reparem aqui, ó. Agora a gente está com a média de 1.740 pontos. Chegou a 1.900, ó, 1.700. Num pico aqui, né? Ele chegou a 2.200, quando teve aí alguns dias, né, em sequência, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui, com amplitudes bem grandes, né? Por exemplo, aqui a gente tem, ó, 3.000 pontos, essa barra 2.600, essa barra 2.300, enfim. Mas observe o seguinte, né? Se você incluir até ó, incluir uma média móvel em cima disso aí, para 20 períodos, né? Opa, aqui, né? Ah, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso. Pô, tem indicador que dá. Ah, aqui, ó. É só um caminho diferente. 20, vamos de exponencial. Ó, se a gente pegar uma média móvel dos ranges médios de 10 pregões, é um pouco complexo, mas acompanha comigo. A gente tem aí 1.800 pontos. Essa é isso comum, pessoal. 1.600 a 2.000 pontos, né? A grande maioria dos dias eles ficam embutidos dentro dessa pontuação. E o que isso me ajuda, né, na hora que eu estou num gráfico de 5 minutos? Me ajuda que, se eu tenho noção do quanto o dia já andou, eu tenho noção do quanto o dia ainda pode andar para determinada direção, ou mesmo para qualquer uma das duas direções em um dia lateral. Então, por exemplo, né, vamos pegar um dia aqui que não seja tão fora do normal. Esse aqui está parecendo bem bom. Um gap de baixo, uma perna de alta, uma lateralidade, uma continuidade de alta no final do dia. Aqui o preço abriu, testou essa região aqui, ó, 119 mil mais ou menos, né? E ele subiu até aqui 1.500 pontos. A partir do momento que ele está aqui, pessoal, não é prudente você querer comprar em algum lugar abaixo desse nível e esperar que o mercado vai subir 1.000, 2.000 pontos a partir do teu ponto de entrada. Ó, por exemplo, aqui foi uma bela entrada, né? Bem legalzinha mesmo essa entrada aqui, no dia 7, ó.
Se você não quis entrar na 72, na 73 dava para ter entrado. Ah, mas era um trade range e tal, beleza. Mas o mais forte aqui é a tendência, né? Observa que se você tirar o zoom, o gráfico já vinha subindo, né, de longo prazo. Então, se você quis entrar aqui, show. Se você quis mais certeza, né, você acabou pagando mais caro, mas ainda dá para pescar aí uns 400 pontos. Só que é uma operação que aqui, por exemplo, como que eu iria buscar alvo? Né? Meu alvo máximo seria pegar isso aqui e projetar para cima lá em 100%, e só foi no outro dia. Então, como essa projeção era muito grande, né, para ele dar tudo isso aqui, seria 700 pontos, eu estou falando que o dia ficaria com 2.200 pontos. É muito, né? É acima da margem máxima da média que eu sei que o mercado negocia aí ao longo dos últimos meses, né? Que é entre 1.600 e 2.000 pontos na média, né? Tem dias que são 1.000 pontos, né? Tem dias que são menos de 1.000 pontos, o que é raro, mas acontece. Tem dias que são 3.000 pontos, o que também é raro, mas acontece. Né? No mercado a gente está cheio dessas situações, é raro, mas acontece com frequência, né? É a frequência bem menor do que o outro caso. Se uma coisa acontece 80% do tempo e outra 20%, né? Essa 20 é bem improvável de acontecer, né? Mas vai acontecer 20 a cada 100 vezes, em média, tá? Então aqui, por exemplo, né? Esse dia aqui foi um dia que eu fiz umas besteiras, eu acho que eu gravei vídeo disso aqui, não me recordo agora. Ó, eu peguei ele lá embaixo, eu ganhei um dinheiro aqui, depois eu devolvi um pouco. Acho que foi isso. Mas enfim, comprando aqui, pessoal, esse trade já era o scalp. O meu alvo era aqui, ó. Só que o preço não quis vir, né? Então eu acabei saindo no zero, ainda fiz umas bobaginhas, perdi um dinheirinho, mas nada muito crítico aqui nesse giro aqui. Mas o meu alvo já era aqui. Por quê, né, que era aqui? Porque eu já tinha ideia da amplitude do dia e não esperava que o mercado fosse muito mais longe do que um alvo projetado intermediário, né? Não um movimento inteiro. Ó, olha como cravou aqui, né? No outro dia. Mas enfim, são situações que você vai aprendendo. Agora, num dia que ele está apertado, né? Vamos dizer assim, esse dia aqui, por exemplo, ó, daqui do fundo até a máxima, o mercado ele subiu 1.100 pontos. Então, se ele começa a voltar, né, e vem perder esse fundo, você pode acreditar que ele vai cair mais um pouco, mas não que ele vai cair muito mais, né? E aí observa que da ponta até a ponta foi 1.600 pontos, porque é isso que o mercado faz na maior parte do tempo, tá? Aí aqui de novo, ó, aqui nesse dia, a gente tem aqui mínima, aqui a gente tem máxima, 1.100 pontos. Você imagina que o mercado pode subir mais. Aí não, ele resolve reverter, pancada para baixo. Ó, tudo bem, aqui era mais complexa a situação, né? Tinha um edge parabólica, tal, mas o mercado sem reagir, né? Talvez abaixo dessa barra de alta aqui seria uma boa, abrir uma venda aqui não, né? Que era 2G e tal. Agora por aqui ou pelo 2 minutos, dependendo de como for o andamento dessa barra, daria para você tentar abrir uma posição, né? Acreditando que o mercado tem mais um certo espaço para andar, mas também não muito, né? Então observa aqui, ó, 1.500 pontos. E aí esse dia ele excedeu um pouco a média aqui nessa busca puxada para baixo e foi 1.900. Mas vejam entre 1.600 e 2.000. Essa é a média do índice, né? No dólar varia mais isso. Teve uma época aí que estava 35 pontos, né? Dias muito ruins para operar. Agora acho que já está uns 50, ó. Se a gente for olhar lá, ó, no gráfico. Sempre isso aqui é no gráfico diário, tá, pessoal? Se você quiser saber o tamanho médio das barras dos 5, beleza, mas não é esse o ponto que eu estou trabalhando aqui. Ó. Então, aqui, ó, no dólar está 55 os últimos 10 pregões, a média móvel do range de 10 é 56. Então, se você vê um dia, vamos dar uma olhada hoje, só para exemplificar, né? Opa, deixa eu pôr o layout branco aqui. Se você vê hoje, por exemplo, se você sabe que é mais ou menos 50 pontos, ó, subiu 50 pontos, você ou opera contra a tendência, né? Se você vê uma oportunidade, por exemplo, essa quebra de estrutura aqui, ó, você poderia vender por aqui, caso tivesse dado um gatilho melhor, acho que aqui eu não vi nenhum. Ou você faz scalps, né? Então, por exemplo, aqui era uma compra, um micro fundo duplo essa região, aqui você já poderia dizer que isso aqui é uma lateralidade, ó. Então, você está comprando baixo, né? Você está comprando baixo aqui, com uma barrinha de sinal bonitinha, né? Um stopinho, poderia usar aqui, ó, abaixo dessa barra, uns 5 pontos, né? E mirar lá uns 15, né? E você teria o teu trade. Não é bem um scalp, né? Mas é que aqui o stop era pequeno. Se você quer mais segurança, né? Talvez joga uns 10 pontos aqui para buscar ali uns 12, 15 no máximo. Tá? Mas sem muita expectativa que o mercado ele vai romper e vai embora. Né? E é isso aí, muitas vezes o iniciante ele se ilude, né? Quando ele vê uma movimentação como essa aqui, ele acredita que o mercado vai embora infinitamente. Esse ainda foi bonzinho, né? Que ele foi um pouco mais do que a média,
né? Se você pegar aqui, então, hoje foi um dia de 60 pontos, só que nem sempre isso acontece, né? Muitas vezes nem busca o topo aqui, já reverte e tal. Então, se você tem consciência disso, né, já fica um pouco mais fácil para você gerenciar as suas operações depois que o mercado ele já correu. E principalmente assim, se pela manhã você acaba pegando um bom trade, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui, por exemplo, vamos supor que por algum motivo, né, você comprou aqui essa barra, ó, foi um bom trade que eu comentei de ontem, aí, que eu não vi, né, na hora, não vi o gráfico, mas aqui era um ótimo trade. Aí você viu que o mercado, vamos supor que você segurou até aqui, ó. São 700 pontos e mais uns 300 aqui embaixo, 1000 pontos. E aí ele forma essa estrutura aqui, ó, e deixa uma barra de sinal, né? Nessa hora, você pode fazer um reajuste de stop, por exemplo, esse fundo, né, ou esse aqui, um pouquinho mais para baixo, mais protegido, e aguardar que ele continue rompendo topos, né? Mas aí, no momento que ele fraqueja, talvez aqui era a hora de você cair fora, né? Aqui você já está vendo uma estrutura bem lateral, não é mais uma tendência, né? Quanto antes você capta essas nuances do mercado, menos dinheiro você devolve e menos vezes você perde à toa. Então aqui já é uma lateralidade, aqui o mercado ó, muda de ciclo, né? E daí você poderia ter chamado isso aqui de wedge também. Acho que eu já falei desse dia e eu não vou ficar me repetindo, né? Não é esse o intuito. Mas, digamos que você pegou aqui, né? Aí lembra, né, de novo, a questão da amplitude. 1.100 pontos, cara, ele tende a conseguir romper caso ele vá. Por isso, ainda ontem, né, eu fiz esse trade aqui comprando alto, justamente com esse conceito em mente, né, que, pô, eu acho que o mercado tem mais espaço, dá para eu fazer um scalpzinho aí, uns 300, 400 pontos, sossegado se ele manter esse comportamento. Como ele foi um impulso, ele tende a ter um canal, começou a ter o canal, foi, sair, consegui sair bem ainda, perdi aqui mais uns 50 pontinhos, como eu comentei, mas nessa ideia, né, pessoal? E por que que aqui eu tava meio receoso? Porque aí ele já tinha subido 1.600 pontos, já era tarde. Então, a minha ideia era, pô, provavelmente ele não vai muito mais longe que isso. Então, esse conceito, ele já ajuda muito. Você ficar ligado com a amplitude média dos dias e principalmente assim, se o dia anterior ele teve uma amplitude muito acima da média, não espere um dia muito agitado no dia seguinte. Ontem foi um dia excepcional. Por quê? Ele teve uma pancada para cima, mas o mercado ele passou aqui basicamente na lateral das 10h30 até as 6 da tarde. Ele teve o dia inteiro, basicamente o dia inteiro para lateralizar. E ainda que no início do pregão, mais 2 horas, 1 hora e pouco de lateralidade. Então é quase um dia todo, né? Que o mercado passou lateral. Então acabou sendo um dia legal, mas nem sempre isso encaixa. Às vezes a gente tem isso aqui, ó. Aqui foi um dia excepcional, né, que já veio de uma perna excepcional. Excepcional que eu falo é que é exceção, né, não acontece com frequência. 2.500 pontos, né, não é o normal. E aí a gente cai num dia que aquele conceito de range médio ele não acaba sendo aplicado, né, de uma forma tão bacana, porque o dia teve 770 pontos de amplitude. Aí você fala, pô, então não funciona isso. Não, tem alguns dias que não vão ficar dentro, pessoal. O mercado não é certeza. O dia que o mercado for certeza, a gente só precisa acertar um trade, colocar todo o dinheiro da vida e aí pronto, ganhou dinheiro, acabou, não precisa mais fazer nada, né? É só viajar, comer bem e curtir a vida. Então, aqui você fica ligado o seguinte: se você pega um trade bom, por exemplo, o camarada comprou aqui embaixo acreditando que isso aqui era uma bandeira final, né, essa barra interna aqui era um sinal já, ó, 3 puxadas para baixo, a bandeira final, eu vou comprar caso ele venha acima. Né? Não vou comprar abaixo, está muito agressivo, mas acima eu compro. Você pode esperar que esse mercado ele vá. Né? Você dá uma chance, espera uma formação de fundo, na hora que ele forma um topo mais baixo, você cai fora. Né? Mas você poderia acreditar que ele vai tanto ou tanto que ele foi no outro dia. Né? Mas o outro dia, a gente faz day trade, não importa. Mas o conceito é esse, né? Então, acho que eu falei bastante aqui já disso, né? Quase 14 minutos de vídeo, acho que já deu para entender bem qual a aplicabilidade prática desse conceito. O segundo conceito, pessoal, que eu queria falar aqui, que né, é um fator muito negligenciado pela grande maioria dos traders, é horários-chave para se estar posicionado. Você já viu aquele trader que você gosta né, no Instagram ou no YouTube, que ele parece que toda vez que o mercado estoura, o cara tá dentro, né, de algum jeito. Tem alguns que são mentirosos, né, não tem como você defender todo mundo. Mas se é um cara que você confia, que você já acompanha o trabalho, pode ter certeza que se você começar a olhar a hora que são essas operações, você vai ver similaridades. Que horários? Ou é na abertura, dependendo da situação do dia, aí eu já comento sobre isso, né?
Vou até ir anotando aqui também, ó. A abertura. Ou é na, às 10 horas, ou é às 10h30, ou por último, às 15 horas. Né? Esse daqui já é a resposta, né? Tô dando a cola da prova aqui para vocês. É diferente desse primeiro conceito, que é uma questão de entendimento, esse aqui é uma questão só de você perceber e, e, e executar, né? Não é que você vai entrar no mercado só por conta de horário, mas o ponto é, se você acha que tem um trade e é por volta das 10 da manhã, que é a abertura do mercado à vista, né? Por isso que esse horário é importante, é, é melhor você entrar do que você não entrar. Por quê? O que acontece? Muitas vezes a volatilidade vai entrar nesse horário, né? Muitas vezes a volatilidade já vai aparecer essa hora. Ó, aqui hoje não apareceu, ela já tinha aparecido antes, ó. Foi um dia de volatilidade de abertura. Quando abriu a vista, ele caiu, né? Mas ainda assim, se você está olhando isso aqui, é muito perigoso você operar primeiro sinal e não deu o segundo, então esse aqui é um trade que eu não recomendo para ninguém. Né? Tinha argumento para vender aqui em cima? Tem vários. Eu não vou aprofundar nisso, eu posso falar no vídeo de fechamento eu gravo daqui a pouco. Mas eu não vendo, tá? Mas se você quis vender, você se aproveitou aí da volatilidade do horário das 10 horas. E aqui, caso você acreditar que isso aqui era uma tendência, né? Fala assim, bom, quando chegar na média do 15, eu compro. Ou quando ele chegar nesse gapzinho aqui, ó, dessa barra 83 de ontem, eu compro. Aí você não comprou. Ou nesse fundo anterior, eu compro. Ou eu compro abaixo do fundo anterior, ou no mesmo nível, se vier uma barrinha branca, comprou. Ou acima dessa negativa. Né? Você se aproveitou da volatilidade do horário da abertura. Nem sempre, né? A maioria dos dias não tem trades de abertura assim tão bons. Mas, por exemplo, no dia 14, né, da pancada, para mim, a barra 1 foi um trade de abertura de rompimento de range de abertura. Né? Não era um range de abertura porque era do dia, mas o conceito é o mesmo, é uma lateralidade pequena, né? Essa aqui bem estreita mesmo, ó. Mercado aqui em modo rompimento, né? 500 pontos de lateralidade desde as 1 hora da tarde do anterior, a barra abre super se distanciando. Para mim é buy the close, né? Comprar o fechamento e aguardar com o stop adequado. O mercado quase foi tirar e aí depois, né? Pancadão. Agora, a abertura tem que ser muito cauteloso para você pegar trade de abertura. O doji é difícil, né? Aberturas num lugar X, assim, com gaps contrários à tendência, né? E sem barras de sinal a favor da tendência, é mais difícil. Agora, vamos tentar pegar um outro dia aqui de trade de abertura. Ó. Esse aqui foi interessante, ó. A gente está em tendência de alta, o mercado já está meio lateral, aqui ele está meio baixo nessa lateralidade aqui, né, nesse nível de suporte, deixa um dojizão com a sombra abaixo, daí você poderia comprar e jogar um stop padrão, ou aqui embaixo, ó, 350, acho que é muito, né, 300 pontos já tá bom, né, e aí você pegou um baita movimento apostando contra, ou você esperava, né, uma barra de sinal, comprava aqui por qualquer outra razão, tá, mas ali deu 3 de abertura também, aqui já não, olha só, aqui ele veio contra. Aqui eu fui super agressivo, já comprei como fade por conta de configurações de 2 minutos. Né? Aí realizei parcial, tal, saí, voltei, realizei total, perdi o movimento longo, tudo. Aqui é aquele drama que eu já comentei. Mas esse aqui era um trade contra a abertura. Esse aqui também poderia ser, apesar de muito perigoso, né? Aqui você poderia entender que é um clímax, vender aqui para realizar aqui na abertura da barra. Ó. Não conseguiu, provavelmente foi estopado no 0 a 0 se trouxe o stop e não realizou. Aqui Doji, ó, a favor da tendência um gap, parece de exaustão, né, a priori, mas acabou dando certo. Enfim, acho que já deu para entender a ideia aí de trade de abertura. Às 10 horas, né, você vai observar o que está acontecendo no gráfico. Se ele está lateral, está baixo ou alto na lateralidade por volta das 9h50 da manhã, se você vê alguma oportunidade de se posicionar, é interessante você tomar essa oportunidade, porque vai entrar volatilidade. Mesmo que você seja estopado, é capaz de uma barra ou duas depois do teu stop, ele dá uma oportunidade de você entrar na direção do movimento e você está ali atento, né? Porque você acabou de sair de uma operação, seja no break-even, no stop, ou com ganho parcial, qualquer coisa do tipo, e você está, né, focado ali em resolver o que você tem para resolver aqui no mercado, que é achar as horas certas. Né? Então, às 10h30 a abertura no mercado americano. Se eu não me engano, está abrindo 11h30, né? Agora. Inclusive hoje, ó, eu fiz a minha compra aqui, que horário? 11h20 e 9. Olha que legal. Nem foi por isso, tá? Essa ordem já estava pendurada aqui, já fazia uma meia hora. Mas eu me aproveitei da volatilidade da abertura de Nova York. Tá com horário de verão, se eu não me engano.
acho que está abrindo 11h30, né? Eu ouvi algumas pessoas falando isso, e eu sei, como a gente não tem mais horário de verão aqui, né? Que já seria, acho que a gente já teria atrasado uma hora, ou adiantado, enfim, bom, não sei. Acho que está com isso, né? Porque se a gente observar aqui, 10h30 o mercado não fez nada, né? Deixa eu dar uma olhadinha ontem, né? Depois a gente busca essa informação aí, eu trago no próximo vídeo já, ó. 10h30 o mercado travou. Então, eu acho que é isso. Eu vi algumas pessoas falando sobre isso. Então, enfim, 10h30 é um horário normal. Se está em horário de verão, tá? Eu não vou me comprometer se está ou não está, eu acho que está, mas seria 11h30. Você tem Nova York abrindo e às vezes alguns ajustes acontecem que causam movimentos, né? Ou impulsionam movimentos aqui, ou eles revertem, né? Mas muitas vezes acontecem coisas de explosão de volatilidade que você quer estar dentro, né? Esse é o ponto. E o plus sobre as 10h30 é que sai muito dado às 10h30. Né? Tem muita notícia, por exemplo, esse da inflação ali é 10h30. Né? Não foi dessa vez 10h30, sempre é 10h30. Então, ou 11, né? Dependendo daí se for horário de verão ou não, enfim. É, mas sempre é o mesmo horário. Se você vê o calendário econômico, que é o mínimo que você pode fazer para não perder dinheiro à toa, como trader, né? É uma responsabilidade que você tem que ter, é olhar calendário. Você pode se aproveitar da volatilidade da notícia se você viu uma operação acontecendo antes da notícia e você acha que o mercado pode dar uma esticada. Né? E às 15 horas é um horário meio difícil de explicar por quê. Mas eu acho que é o consenso que todo mundo já voltou do almoço, não sei, tem algum, acho que é almoço como 10h30, ó, o mercado abre 1h30 depois do nosso aqui, lá para eles acho que é 9 horas, não sei exatamente o fuso, ou 8h30, enfim, não sei. Sei que talvez a volta do almoço do mercado externo ou alguma coisa, não importa praticamente muito o que, pessoal, importa é o que acontece. Às 3 horas, muitas vezes, a gente tem movimentações relevantes. Ironicamente, hoje, né, ó, quando deu 3 horas, o mercado marcou o topo aqui, ó, praticamente a máxima do dia. Fez um topo duplo, ativou uma wedge, né, bem clara aqui no dia de hoje, vou comentar isso no vídeo review. Não vendo essa wedge, né? Não estava mais operando essa hora, mas se tivesse eu não venderia. Não porque não tenho trade, é porque eu prefiro me precaver de algumas coisas, tipo ficar operando contra o movimento que ele está mais direcional. Tudo bem, hoje o dia já estava lateral tal, mas essa perna aqui ela me deixaria bem receoso de fazer vendas, mesmo com uma boa barra de sinal aqui na 77, esperaria uma segunda entrada, de repente abaixo da 81, aí sim, você vê que o preço é parecido, né? Mas para mim já passa um pouquinho mais de segurança, né? Mas melhor ainda que abaixo da 87, aí sim, já ficou always in short, né? Agora já está mais tranquilo. E aqui a diferença que teria, né, só fazendo esse adendo, seria 70 pontos, é nada, né? Mas uma entrada muito mais segura, tá? Mas enfim, 3 horas é um horário também que muitas vezes volta volatilidade para o mercado. Ó. Às vezes é 2, né? Que foi 2 da tarde aí no dia de ontem, mas muitos dias é às 3. Se você vê que o mercado está meio devagar ainda após 2 horas da tarde, espere que às vezes 3 vai ter bons movimentos. Então, isso é observação, pessoal. Claro, você não vai operar baseado nisso, como eu falei, não é porque deu 10 horas, ou 9h50, ou 9h55, eu vou entrar no trade. Né? Não é porque deu 3 da tarde, eu vou entrar para qualquer coisa, de qualquer maneira, né? Eu vou entrar na operação. Eu só vou participar do mercado se eu ver condições técnicas para isso. Mas se eu sei que esses horários eles estão próximos, eu tenho boas chances do mercado andar bem, ou a meu favor, ou logo contra mim me tirar e eu conseguir fazer uma operação na ponta oposta com a volatilidade desses horários, tá? Eu demorei alguns anos para começar a prestar atenção nisso, né? E anos e acompanhamento de salas de operacional, né? Salas educacionais que as pessoas começam a mencionar isso com muita frequência e aí entra na tua cabeça, né? Tinha um cara que eu participava da sala dele que todo dia, assim, por volta de 15, 10 para as 10, ele falava, vou no banheiro, né? Por quê? Ele já tinha meio que um ritual de ir ao banheiro antes da abertura do mercado à vista para poder estar na frente da tela 2 barras antes, né, uma barra antes ou durante o mercado acontecendo essa abertura. E garantir que não vai sair da frente da tela até as 10h30 para gerenciar a operação ou tentar entrar em alguma. Então, eu nunca tinha reparado, porque o cara não falava tanto disso. Mas depois eu comecei a reparar e falei, pô, é verdade. Né? Várias vezes eu perdia trades bons justamente por ir no banheiro ou por me distrair com outra coisa, né? E aí eventualmente não pegar a operação nos horários-chave ali que eu estou indicando. E a terceira coisa, pessoal, para encerrar aqui, né? E essa é bem mais subjetiva do que essas outras duas que são objetivas, são
Contextos fáceis. Né? Como assim contexto fácil? Né? Para mim, tem dois tipos de contexto, né? E aí, acho que é lógico que à medida que a pessoa vai ficando melhor, né, sendo o melhor operador, tem mais situações que ela acha mais fácil, né? Mas vamos colocar assim, videogame, né, que todo mundo acho que já jogou em algum momento na vida, que você tem, sei lá, um jogo de futebol, né, para quem gosta de jogo de futebol, eu não gosto de futebol, mas eu gosto de jogar, né? Tem jogadas, cada jogo, o Pro Evolution Soccer, um FIFA, alguma coisa assim, que elas são mais manjadas, vamos dizer assim, né? Essa palavra é boa. E com essas jogadinhas manjadas, você faz mais gols, né? Desde que a outra pessoa ali que você está jogando, ela não manje também dessa jogada. Mas mesmo assim, tem alguns jogos que eles acabam ficando mais fáceis se você fizer determinadas coisas. Além de jogos de futebol, acho que talvez qualquer outro jogo, um jogo de luta, que você tem uma manha com determinado é, player ali, ou me fugiu a palavra agora, pessoal, mas enfim, o boneco ali que você está movimentando, né, o personagem que você está jogando ali, que é mais fácil para você ganhar dentro de uma luta que você tem aquele personagem porque você consegue controlar ele melhor. Aqui no mercado a gente não controla nada, mas a gente tem situações onde você vai reconhecer mais fácil ao longo do tempo. Para mim, duas situações dessas, elas são bem tranquilas. Né? A primeira é uma lateralidade dentro de uma tendência forte. Né? A gente como assim lateralidade de tendência forte? Na lateralidade a tendência já está fraca. Não, tô falando disso aqui. Ó. A tendência forte é isso aqui. Olha a movimentação que não perde nem a média, né, de 9 períodos. Ó. Aquela 20 do 15 minutos ali é basicamente a 9 aqui do 60. Né? Não perde, é muito forte. Então, se ela lateraliza no 5, eu tenho duas coisas que eu tenho em mente. A primeira, trades de compra eles vão ser melhores do que de venda, porque os de compra eles podem virar swing, os de venda dificilmente eles vão virar swings. E segundo, algum momento, né, o mercado vai me dar uma chance de comprar baixo, né, que é diferente de uma tarde como essa aqui, ó, depois da 1h30, que o mercado ele não me deixa comprar baixo. Né, ele me deixa comprar baixo com uma perna micro, mas ele nunca mais retrai, né, de forma significativa. Então aqui, se eu estou vendo isso aqui, ó, eu vi que ele começou o dia caindo, depois os compradores apareceram e jogaram o preço lá para cima, os vendedores entraram, os compradores voltaram, e aí briga, 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 eu tenho uma lateralidade, eu tenho aqui um gap aberto. E aqui eu tenho uma oportunidade de comprar isso aqui, né? E aí minha venda, ó, era aqui. Foi basicamente o que eu fiz, né? Fora um desviozinho aqui que me tirou 50 pontos, mas beleza, eu comento isso depois, no vídeo de review do dia. Mas fiz basicamente o trade, né? Que eu queria aqui. E aqui era inclusive um ponto de venda. Só que se você quer vender aqui, você não pode usar um stop aqui. Né? Não faz o menor sentido. Vai ter que ser um stop padrão, tipo uns 300 pontos para cima, ó. Talvez ficasse razoável. E aqui você não teria sido estopado por sorte, porque o padrão que o mercado estava era uma alta potente, né? Ele acabou virando e você, né, teria uma chance de sair no zero da sua venda na hora que ele caiu, ou depois que ele avançou 200 pontos, você protegesse aqui, né? Por mais que também ia ficar esquisito, porque você passou aqui 250 de calor, mas daria chance de você sair no zero. Esse trade acabou não dando tão certo. Por quê? Contra a tendência é mais difícil, né? Mas esses cenários laterais, com uma tendência muito clara antes da lateralidade, para mim eles são manjados. Eu só quero entrar, né, comprando baixo numa tendência anterior de alto ou vendendo alto numa tendência anterior de baixo. Mas eu tenho um trade mais fácil, principalmente se eu tenho um gap aberto. Então, para mim, isso aqui foi mamão com açúcar, né? Tranquilo mesmo. Principalmente se são operações que você pega na hora certa, né? O mercado vai a favor na hora. Então você já fica sossegado. Na hora que fechou essa barra 32, o mercado já tinha andado aqui 260 pontos a meu favor, eu já protegi. Falei, bom, 3 de scalp, eu quero 400 pontos. Né? Já estou alongando muito, por isso que aqui eu acabei saindo, tal, depois eu explico. Então, eu não vou tomar prejuízo nesse trade. Né? Aí vai de cada um, né, pessoal? Se eu tivesse entrado para um swing, né, uma segunda perna do tamanho dessa aqui, ó, pá, 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 pá. Teria saído lá na máxima, olha que legal. Mas eu não estava pensando nisso, né? Para mim o negócio aqui era outro. Então, buy low, sell high and scalps. Se ainda um scalp que eu corri 200 e pouco de risco, o pessoal dava um pouco abaixo disso aqui, né? Mais ou menos aqui, assim. Não, mais ainda, imagina. Ó, por aqui, 220 pontos, né? E eu posso buscar 400, então eu não vou ficar enrolando. Mas isso aqui para mim é um contexto fácil.
Qual que é outro contexto fácil para mim? O do dia de ontem também foi, né? É no dia de tendência, ele de repente retoma o movimento, dá a primeira retração. Eu comprei aqui, comprei mal, porque eu não vi essa barra fechando, né? Eu só vi essa aqui em desenvolvimento. Eu falei, vou comprar. E coloco o stop aqui bom, o melhor ponto que eu consegui aqui sem correr um risco maior do que o que eu acho que devo para esse trade e vamos tentar pegar uma boa operação. Mas aqui o contexto estava bom, né? Acho que até essa barra aqui para comprar também foi boa. Essa daqui já não sei por conta da amplitude do dia lá que eu comentei, mas talvez também. Mas por que que é um contexto fácil, pessoal? Porque a gente está com médias alinhadas de todos os time frames. Né? Essa 200 aqui, que é a 20 lá do 60, ela está subindo. A 20 do gráfico diário está subindo. Do 30 está subindo. Do 15 está subindo. Do 5 está subindo. Então, isso são contextos fáceis. A maioria acaba caçando reversão dentro de um contexto desse. E, gente, a maior burrice que pode acontecer é você ficar caçando venda num cenário que está claramente always in long. Né? O mercado sobe, 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 e você tenta vender, vender, vender. Você vai ser estopado, vai quebrar a conta fazendo isso. Não tem jeito. Tá? Então, voltando ao ponto aqui, esse para mim é um contexto bem fácil. Né? Principalmente se eu tenho um impulso a favor da tendência. Se eu tenho impulso, a primeira correção para mim ela é muito sossegada, porque ela é um primeiro impulso a favor de uma tendência, quebrando a estrutura de baixa, né, quando acontece. Se esse impulso viesse até aqui, era outra história. Mas ele veio até aqui, né, ele retomou a perna de baixa inteirinha, ó, depois de o quê? Uma, duas, três puxadas. Então, eu imagino o quê? Pode ser que projete a wedge inteirinha para cima. Olha só, o alvão que eu tenho, né? O mercado buscou no outro dia, mas aqui, ó, era mais ou menos onde eu queria sair também nesse trade que eu fiz ontem. Então, são coisas assim que a gente vai juntando as informações, né? Para mim, tem um outro contexto fácil também, mas que não é especificamente com muitas barras, tá? Aqui, ó. Esse dia 7 aconteceu, só que foi pelos 2 minutos. Deixa eu voltar lá. Mas dá um exemplo do que eu acho um contexto fácil. Isso aqui, ó. Uma barra que parece exaustão com uma barra interna. Se tiver duas, melhor ainda. Né? O stop sempre abaixo da primeira, com uns 30, 40 pontos pelo menos de respiro. Né? E alvo, putz, no mínimo isso aqui, né? A barra inteira de exaustão projetada para cima. Né? Parcial na abertura do dia ou na abertura da barra máxima aqui e tal. E realização total, ó, pode mandar lá para cima que o mercado vai. Muitas vezes né, acontece isso. Isso aqui mais confiável no gráfico de 5 minutos. Tá? Mais ainda se tiver em confluência com 10. Mas são contextos para mim são fáceis. Por que, que ele é fácil para mim? Porque eu já vi muitas vezes. Né? E à medida que você vai operando mais tempo, você tem mais tempo de tela, você tem mais recursos né, de como entrar e que contexto que você reconhece, o que, que você acha. Então, por exemplo, isso aqui, essa wedge, eu vi na hora que ele fez essa barra. E olha aqui como é parecido com o que eu falei para vocês agora. Ó, deixou em sidebar, né, uma barra que parece exaustão, a perna forte, a terceira perna, poderia vender isso aqui? Poderia, mas contra mercado always in long, impulso e tal, prefiro não vender a primeira entrada. A segunda foi horrível, né? A terceira foi horrível, estopou todas. E aí depois ele vem e deixa uma barra aqui. Legal, eu quero, então, uma quebra de estrutura e um pullback, e daí talvez aqui eu venda, aqui com certeza. Né? Só que eu já não estava mais interessado em operar sexta-feira esse horário, né, pessoal? Então, tem dias e dias aí, hoje não era um dia que eu tinha interesse em pegar a operação essa hora. Mas aqui eu posso até ver esse trade. A questão é que eu não tenho confiança suficiente para entrar, porque eu reparei, estudando meus stops, que eu tomei vários stops operando contra mercados que estavam subindo, e eu tentando forçar o edge, tentando forçar os projetados, resistência, etc, etc e tal, ignorando o principal. O mercado estava subindo, eu deveria querer comprar ou ficar de fora. Então, à medida que eu vou vendo mais isso aqui, pego uma operação dessa de vez em quando, aí tem um lucro, e isso vai acontecendo, eu vou achando os melhores contextos, né? Olha aqui como estava o desenho da wedge bonitinho, ó. Nem sempre é assim, né? Ó, cunha, né? Bonitinha. E aí ele às vezes busca o início da cunha, não buscou hoje, às vezes na abertura, né? Até deixar o estudo aqui, ó. Às vezes na abertura do dia seguinte ele vai buscar, né? Inclusive a média de 200, tá? O mercado deve reagir aqui, né? Pelo menos temporariamente, tal. Então a gente fica de olho nessas coisas. Então, à medida que esses contextos forem se tornando mais fáceis, eu vou conseguindo identificar com mais facilidade também, fazer operações com mais tranquilidade. E, cara, não tem nada melhor do que você fazer um trade com um elevado grau de confiança que você já viu isso dando certo várias vezes, né? Porque não é que você acha que não vai tomar stop. O principal é você ter a tranquilidade que se você tomou stop, você fez uma operação boa,
né? Você só está do lado errado da probabilidade. Porque eu acho que a pior coisa é a gente tomar stop numa operação que a gente acredita que foi uma porcaria. Assim que a gente sai do trade, você pensa assim, por que eu entrei nessa porcaria? Ou assim que você entra, né, você já pensa isso e às vezes você desfaz a posição, às vezes você acaba pegando, ficando com ela. Se você tem algumas regras mais rígidas, eu tenho isso nesse caso, de não desfazer, a não ser que eu perceba que eu fiz muita cagada, tipo, no primeiro minuto do trade, aí eu desfaço, do contrário, não. Então, isso aí gera um emocional melhor para a gente operar no dia a dia. E lembra que eu já falei num outro vídeo, né? A sua prioridade, top one, é não gerar estresse desnecessário. Isso aqui deveria ser, né, a primeira coisa que ensinada em qualquer curso, pessoal. Por quê? Não gerar estresse desnecessário é o único jeito de você começar a enxergar o mercado de uma forma mais racional. E a partir do momento que você enxerga o mercado de uma forma mais racional, você entende que ele é um trabalho, que você tem que ter uma rotina, que você vai observar coisas similares, que você precisa buscar padrões, que você precisa entender processos, aqui que no caso são setups e contextos, que favoreçam que você consiga entregar no final do mês aquilo que você precisa, que no caso aqui é resultado. Né? Então, se você gera estresse desnecessário, operando demais, operando qualquer coisa, operando sem tá jogadão no gráfico, você não sabe onde é que onde é que são os movimentos projetados, onde que está a próxima resistência no gráfico semanal, no gráfico diário, que você deveria prestar atenção, como estão os movimentos projetados do gráfico maior e do gráfico menor, qual que é o contexto que fechou, que ponto que deve ter volume comprador ou volume vendedor, que horários que você deve estar mais atento para entrar em operações ou sair delas, que contextos que você acha mais tranquilos, né, como a gente falou, e entender o movimento de cada dia, que ele tem uma média, que ele não vai fugir muito disso, nem para baixo, nem para cima, a maioria dos dias e tudo mais, você se situa dentro do gráfico, você começa a não gerar estresse desnecessário por fazer coisas que rapidamente depois você identifica que foram cagadas, né? Então, esse é o vídeo, né? Eu evito aqui ficar roteirizando muito, mas às vezes acho que posso acabar me perdendo aí no tempo, mas acho que tudo bem, não tem problema, né? Quem tem paciência assiste, quem não tem, não assiste, não dá nada. E acelerar sempre, né? Que é a dica que eu dou, né? Deveria ter falado isso no começo, mas enfim, eu sempre coloco na descrição aí 1.5x no mínimo, às vezes 1.75 você entende, 2x você entende, manda bala, né? É melhor do que 1x nem eu consigo. Beleza, pessoal? Então é isso. Essas são as dicas que eu queria passar aqui dentro desse review aqui para mim. Também sempre serve como aula, né? Como eu falei para vocês, desde o início desse canal, o intuito é muito mais eu revisar as coisas do que qualquer outro objetivo. Mas se pessoas gostam do conteúdo e começam a ver, né? Eu acredito que tem mais um motivo para fazer, que é tentar ajudar colegas, né, nessa missão que é tão difícil. Tá bom? Valeu, galera. Um grande abraço.